Bom, pessoal, nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês como montar, como produzir um mapa coroplético utilizando o Python e o GeoPandas, né? Aqui vai ser um mapa bastante simples, porém, se vocês quiserem se aprofundar e buscar mais ferramentas acerca desse tipo de mapa, aqui no site do GeoPandas, como eu mostrei, ele traz exemplos, né, em que você pode estar aperfeiçoando cada vez mais os seus mapas aqui na galeria, beleza? Bom, então o que seria um mapa coroplético? Eles são mapas utilizados para apresentar dados quantitativos. Então, ele vai distribuir dados quantitativos nas nossas feições, né? E aplicar uma cor, dependendo da sua quantidade. Então, aqui a gente vai fazer um mapa sobre a população dos estados do Brasil. Então, a gente vai ter um mapa mais ou menos igual a esse aqui, certo? Aonde cada estado está pintado de acordo com a sua quantidade de habitantes. Bom, então o primeiro passo aqui é instalar as bibliotecas necessárias. E aqui a gente vai precisar do pip install GeoPandas, né, clássico. Aqui a gente também vai precisar do pandas, porque a gente vai utilizar como dado que não é geoespacial, que é o dado que contém a população de cada estado. Install pandas e install matplotlib para a gente conseguir visualizar. Matplotlib. Esse termo mudo. Então eu peço para rodar e ele vai instalar as minhas bibliotecas. Está instalando. Ele finalizou, então ele instalou as minhas 3 bibliotecas. Posso fechar aqui e agora eu irei importá-las. Então, import GeoPandas as gpd, import pandas as pd e import matplotlib. .pyplot as plt. Então eu peço para rodar e ele importou as minhas 3 bibliotecas. E agora eu vou carregar os meus arquivos. Bom, então, como eu quero... deixa eu até colocar aqui, só para fixar. População dos estados do Brasil. Da população por estado. Então, eu quero saber o número de habitantes, né, em cada estado do Brasil, produzir um mapa acerca disso. Então, eu vou precisar do shape do Brasil, que a gente já utilizou no vídeo anterior. Então, eu vou primeiro carregar aqui o meu drive. Então, mais uma vez, nesse símbolo da pasta, depois aqui, conectar o Google Drive. Enquanto ele está montando, eu já posso ir preparando aqui. Então, vou criar uma variável Brasil igual a biblioteca geopandas.readfile. E agora eu venho aqui para pegar o meu caminho. Então, drive, my drive. Aqui no meu drive eu tenho uma pasta com shapes. E aqui eu pego o shape do Brasil. Então, copiar caminho.
Ctrl+C, Ctrl+V. Apenas para lembrar, é uma pasta em que dentro dela tem aqueles arquivos com as extensões que eu mostrei para vocês, beleza? Então tá aqui, eu carreguei, aqui eu tenho que importar como GPD. Agora vai. Pronto. E aí agora eu posso visualizar o meu GeoDataFrame. Então, Brasil. Então aqui eu tenho o meu GeoDataFrame com os estados do Brasil, que é aquele mesmo que a gente utilizou no último vídeo, né? Então, não vou me estender muito aqui, os 27 estados. Porém, como vocês podem ver, nós não temos nenhum dado acerca da população de cada estado. Então, eu vou precisar de um outro arquivo que contenha esses dados, né, da população. E não é necessário que seja um dado geoespacial. Pode ser um dado, um arquivo do tipo CSV, por exemplo, que é o que eu vou utilizar. Então, eu vou ter que, além de importar aqui o meu drive, eu vou importar para cá um arquivo CSV que eu peguei no site do IBGE. Então aqui eu vou mostrar outro tipo, outro método de como importar um arquivo aqui para o Google Colab. Então eu posso vir aqui, fazer o upload para armazenamento da seção, e aí eu escolho qual será o arquivo que eu vou querer carregar. No meu caso vai ser esse aqui, população. Abrir. Ok? Então tá aqui, ele carregou meu arquivo do tipo CSV. E para ler ele, para carregar ele aqui no meu código, eu vou utilizar a biblioteca Pandas, que eu acredito que todos já estão familiarizados com ela, certo? Então vou vir aqui, vou botar a população, minha variável. Aí agora eu vou importar, eu vou declarar aqui a minha biblioteca. Vou indicar minha biblioteca Pandas e eu vou usar o método read CSV. Acredito que vocês já viram esse método. E aí eu passo o caminho do meu arquivo, que é esse aqui, população. Então vem aqui, copiar caminho, colar. Posso fechar. Rodei, ele já executou aqui. E aí quando eu pedir para mostrar, ele mostra o meu GeoDataFrame. Porém, como vocês podem ver, ele mostra ele todo desorganizado. Ele não conseguiu ler ele da maneira adequada. Por quê? Porque eu tenho que especificar aqui nessa linha que o meu separador das colunas vai ser o ponto e vírgula. Porque o CSV, o separador do arquivo CSV é o ponto e vírgula. Então eu venho aqui, vírgula, eu passo como parâmetro CEP, meu ponto e vírgula. Executo. E agora, quando eu pedir para mostrar, ele mostra devidamente organizado o meu data frame, né? Então, aqui em população é um data frame e aqui em Brasil, vou botar para rodar de novo, é um geodata frame, porque aqui é dado geoespacial e aqui são dados convencionais, né? A gente pode dizer assim. Então, tá, eu importei, fechei, tá aqui. Então, aqui no arquivo população, vocês podem ver que eu tenho uma coluna chamada o nome das unidades federativas, o código, gentílico, capital, mas o que vai me importar, o que vai importar para mim é a população estimada, né, de pessoas em 2021, em que aqui eu tenho para cada estado, certo? Porém, eles estão em estruturas diferentes, correto? Eu tenho um data frame população e um geodata frame, né, com os estados do Brasil. E para plotar o meu mapa, eu preciso que eles estejam juntos. Então, para isso, eu utilizo uma ferramenta aqui da biblioteca GeoPandas chamada Merge.
em que ela é responsável por combinar um conjunto de dados em apenas um arquivo, né? Para que ela seja capaz de mesclar esses dados. Então, eu vou mesclar os dados do meu dataframe população com o meu geodataframe Brasil, certo? Então, para realizar isso, eu preciso que as minhas duas estruturas tenham uma coluna exatamente idêntica, que é o que acontece nesse caso. Eu tenho uma coluna NMUF. E aqui no Brasil, eu fechei sem querer, então vou mandar rodar de novo para vocês visualizarem. Eu tenho uma coluna NMUF. E eu tenho o nome dos estados igual eu tenho nessa coluna. Então, eu posso utilizar essa coluna para mesclar os meus dados, correto? Então, notem, eu tenho que ter uma coluna exatamente idêntica, não importa a ordem, mas importa que o nome e os valores sejam idênticos, né? Então, se eu tenho acento aqui em Amapá, eu tenho que ter acento também aqui em Amapá. Se começa com letra maiúscula, lá também tem que começar com letra maiúscula. E é importante que eles tenham o mesmo número de linhas, tá? Para não ocasionar nenhum erro futuro. Então, agora eu posso mesclar as minhas estruturas. Então, criar uma nova linha de código. E eu vou botar aqui mescla, minha variável, em que eu vou chamar o meu geodataframe, que nesse caso é o Brasil. Aqui eu chamo o método merge, né? E eu passo como parâmetro o meu dataframe, que nesse caso é população, né? Meu dataframe população. Então venho aqui, população. E eu passo o parâmetro on, que aqui eu vou passar o nome da coluna em que, em que o comando merge vai se basear para mesclar esses dados, que vai ser exatamente aquela minha coluna idêntica em ambas as estruturas, né? Em ambas as estruturas, que nesse caso é o NMUF. Então eu copio aqui e eu colo aqui e eu vou pedir para no final mostrar o meu geodataframe, né? Minha saída. Está carregando. E aqui está o resultado. Ele mesclou as duas estruturas. Então, antes eu tinha o meu geodataframe até aqui. E ele basicamente uniu, né, com o meu dataframe. Então, agora eu tenho apenas um geodataframe com os arquivos do meu dataframe população inseridos. Então, agora vocês podem ver que ficou bem maior aqui o número de colunas, né? Enquanto antes eu tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas no meu geodataframe, agora eu vou ter muito mais. E agora eu tenho os meus dados de população no meu geodataframe. Então agora eu consigo plotar o meu mapa coroplético, que é isso que a gente vai fazer agora. Então, criar uma nova linha de código. Vale ressaltar, né, que o meu geodataframe está na variável mescla. Então, eu vou chamar ela aqui mescla.plot. E agora eu vou passar um parâmetro column, que eu vou passar o nome da coluna que possui os meus dados numéricos, né, que vão servir para ele calcular o meu mapa coroplético, que nesse caso é a coluna população estimada pessoas 2021. Então posso dar um Ctrl C, copiar e colar aqui, certo? Então ele vai se basear nessa coluna para ter o resultado de quantidade. E aqui, vou mostrar de novo aqui o nosso resultado final, que vai ser esse mapa aqui. Agora eu posso especificar qual vai ser o conjunto de cores que eu vou querer no meu mapa. Então, para isso, aqui eu escolhi essas cores, né? Mas vocês podem escolher a cor que você quiser.
eu passo o comando parâmetro cmap, né? Onde eu vou escolher as cores que irão compor meu mapa coroplético. Aqui eu vou colocar um valor aleatório só para dar erro, porque eu quero mostrar algo para vocês. Ele vai dar erro, como esperado, e aqui ele diz: esse valor aqui que eu coloquei não é um valor válido, né? Não é um parâmetro válido. E aqui ele mostra um conjunto de valores válidos. Então, cada palavra dessa aqui, entre aspas, é uma combinação de cores, certo? Então, vocês podem estar escolhendo uma aqui pelo nome ou aleatoriamente e colocar para testar. Então, eu, por exemplo, vou pegar essa aqui, Ocean, que foi a que eu usei, eu acho. E agora, quando eu mandar rodar, aqui está. Ele plota, né, ele mostra, cria o meu mapa coroplético. E se eu quiser adicionar uma legenda, basta eu passar o parâmetro legend com true. E aí ele adiciona essa legenda aqui, essa barra, com um degradê de cores. Perfeito? E aí eu posso adicionar um título, title, habitantes por estado. Pode ser um título da sua preferência, né? E aí eu posso tirar aqui os meus eixos, plt.x, passo como parâmetro off. Então aqui está o meu mapa coroplético finalizado, né? Então, se eu quiser mudar a cor, eu vou induzir ele ao erro de novo aqui, vou botar um valor aleatório. Então aqui ele mostrou de novo aquele conjunto de cores, então eu vou escolher aqui um aleatório, esse purple aqui. Vou colar aqui. Opa. Vou mandar rodar. E aí ele gerou esse mapa aqui, né, numa cor mais roxa. E aí aqui ele não inseriu cor de borda. E eu posso passar aqui edge color, que é o parâmetro para mudar a cor da borda. E aí eu posso botar um black. Bora ver se vai dar certo. Aí está. Meu mapa coroplético, né? Agora já utilizando um tema purple, que eu passei aqui. Certo? E aí para salvar minha imagem, eu posso vir aqui, salvar a imagem como e escolher o lugar e o nome. Certo? Bom, então essa foi a série de vídeos que eu trouxe. Espero ter ajudado vocês. Se ficou alguma dúvida, ficou algo em aberto, algo ficou confuso, vocês podem estar me procurando, né, para auxiliá-los e ajudá-los. E é isso. Eu procurei trazer uma parte bem introdutória. Então, como eu disse, caso vocês queiram, até indico, vocês podem estar explorando muito mais os GeoPandas. A gente tem o site oficial que eu mostrei para vocês. Nós temos vídeos no YouTube. E também vocês podem estar me procurando para eu auxiliar, né, em uma eventual dúvida, certo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até mais. Tchau, tchau.